Abel, boa noite. Hoje, quando o Fortaleza empatou o jogo e à medida que o jogo foi se aproximando do final, o Palmeiras tinha uma decisão para tomar dentro de campo, que era assim, quais riscos correr e até que ponto correr risco para tentar ganhar o jogo sem se descuidar defensivamente. O jogo acabou ficando aberto, chances para os dois lados. Eu queria que você avaliasse, então, tanto do ponto de vista mental quanto do ponto de vista tático, se o Palmeiras teve a postura que você gostaria que o Palmeiras tivesse naquele momento em que precisava ganhar o jogo, precisava acabar com essa má fase, mas ao mesmo tempo não podia deixar o jogo tão aberto também para não acabar perdendo o jogo. Estou bem sentado assim ou querem que eu me ajeite melhor? Estou bem assim? Ou alguma... Estou bem? Estou? Pronto. É só para saber como é que toda a gente quer mandar habitats. Estou bem assim? Pronto, vou ficar assim com as costas inclinadas, que é para você. Olha, o maior risco que eu tomei foi vir para o Brasil treinar o Palmeiras sem autorização de toda a minha família. Esse foi o maior risco. Portanto, todos os riscos que eu passo agora, para mim, é peanuts. Há uma coisa que nós sabemos e que o futebol a mim me ensinou muito, que em fases não tão boas, porque hoje encurtamos mais a distância, num campeonato onde está tudo junto. Há realmente uma equipa fora da caixa, onde nós comparamos este ano com o ano passado, uma equipa extremamente eficaz, é como é, e tem todo o mérito de estar onde estão, pela eficácia que tem. O resto está tudo ali embrulhado, mas não sei o que é que vai dar depois no fim, depois vamos ver. Jogo difícil hoje aqui em nossa casa. Fico muito feliz porque os nossos jogadores conseguem bloquear, falámos da parte mental, todo o barulho que vem de fora, que acaba por ser interessante para alimentar as mídias, não é? O que vocês gostam de fazer, e sobretudo o ruído que vem de dentro da nossa cabeça. Esse para mim é que é fundamental, e portanto o futebol a mim ensinou-me que temos é que trabalhar com qualidade, que é aquilo que fazemos desde que o treinador do Palmeiras chegou aqui, trabalhar com muita qualidade e chegar aos jogos, fazerem todos os jogos o máximo que puder para ganhar os jogos. Foi aquilo que fizemos hoje. Sim, ia tirar o Veiga para meter o nosso Lopes, para ainda ser mais agressivo na frente, empurrar um bocadinho o Luís para dentro e dar ainda mais andamento pelo Mike no lado direito. Mas não foi preciso. O Veiga, e é isso que nós precisamos. O nosso verdadeiro reforço tem que ser voltar às nossas bases, que os nossos jogadores recuperem a sua forma física, porque houve muitos jogadores que fisicamente têm estado em baixo, sobretudo por lesões. A parte mental, porque esta é uma equipa muito valorizada e infelizmente quando abre o mercado muitos jogadores foram sondados para sair, inclusive o treinador, eu também já disse isso. Fico feliz porque eles merecem, porque a forma como trabalham, a forma como se dedicam, eu também já vos disse isso. Eu serei o primeiro a sair quando não sentir por parte dos meus jogadores vontade, ambição de ganhar jogos. Quando isso acontecer, não precisa de ninguém me empurrar. Eu disse que estava preparado para treinar as melhores equipas do mundo, mas esqueci-me que tenho lá o Penafiel também, se me quiser, claro, o Penafiel. A minha mãe vai ficar toda contente, né? Ela seguramente que esse é o sonho dela, que eu volte rapidamente para perto dela, e eu também já lhe disse, fica tranquila e calma, que isso vai acontecer um dia. Abel, boa noite, tudo bom? Prazer voltar aqui a falar com você. Hoje, um dos grandes jogadores do Palmeiras, um dos grandes nomes da partida, foi o Everton, que vem sendo não só da partida, mas ao longo de toda essa trajetória sua no Palmeiras. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação do Everton hoje, que foi extremamente decisiva para o resultado, e sobre o papel dele nos bastidores, no dia a dia do clube, principalmente nesse momento tão importante da temporada que se aproxima na Libertadores. Obrigado. Olha, é verdade, nós queremos os nossos jogadores em boa forma, e o Everton também sei que teve problemas físicos também na mão. Nós queremos isto, é que o Everton seja o Everton, é que o Luá seja o Luá, é que o Murilo seja o Murilo, o Gomes seja o Gomes, o Piquerez seja o Piquerez, não é? Ter o Mike e o Rocha ali, os dois a lutar pela posição, ter o Zé Rafael a voltar de forma, teve um problema grave no joelho e mesmo assim ainda não está na máxima forma. O Veiga a voltar à sua forma também, o Rony também. Esses é que são os nossos reforços, é ir à nossa base, recuperar essa confiança, como disseste bem,
do Everton, mas é como eu te disse, a única forma que nós temos é trabalhar, é para aí que nós treinar com qualidade, recuperar os nossos jogadores e ganhar, porque nós sabemos que os campeões, seja de que modalidade for, quando não ganham, as críticas vêm, mas isso, quem é campeão, quem tem mentalidade de campeão, sabe muito bem como deve lidar com isso. E felizmente os nossos jogadores têm essa mentalidade. Oi, Abel, boa noite. Léo Caporalino, do Bate-Fundo Esportivo. Abel, mais uma vitória do Palmeiras, que não vinha 5 rodadas. E eu queria falar especificamente de um jogador que você falou agora há pouco, inclusive, sobre o Zé Rafael, que passou por um problema muito sério recentemente, segue jogando hoje numa posição que há 2, 3 anos atrás poucas pessoas imaginavam que ele poderia atuar nesse setor, e hoje ele é referência no time, tanto que na própria coletiva passada você disse que ele é o melhor jogador hoje do Palmeiras, pelo menos no desempenho geral. Queria falar um pouquinho também a respeito de uma possível contratação do Palmeiras, buscando um camisa 5 no mercado. O que você enxerga do Zé Rafael? Ele vai continuar atuando ali como um volante mais de contenção, saindo para o jogo? Qual seria o papel do Zé Rafael numa eventual contratação do Palmeiras no volante camisa 5? Obrigado. Olha, acho uma pergunta inteligente, uma pergunta muito bem elaborada, muito bem comentada, falada, envolvente, uma pergunta bem pensada. O Zé Rafael também foi um dos jogadores que teve uma oferta, até o Zé Rafael que joga na 5, mas os nossos reforços estão aqui. Eu quero é recuperar a base, quero estes jogadores que nos deram tantas alegrias e vão continuar a dar, que ganharam na primeira época que eu estive aqui, que ganharam na segunda época que eu estive aqui, que ganharam títulos na terceira época que eu estive aqui, que ganharam na quarta época que começou e que vão continuar a lutar para ganhar. É só isso. E que a minha mãe não ouça, que senão ela vai dizer 4 épocas é muito, filho. Anda para casa. Abel, boa noite. Ronaldo Web, Rádio Verdão. Hoje você não pôde contar com o Dudu, por questões poupar mesmo, em referência a... Não, está lesionado. Está lesionado, né? Lesionado, sim. E você falou sobre performance de alguns jogadores e a importância dessa vitória de hoje, né? Não só para a questão mental, mas pensando no desafio. O Palmeiras tem 2 desafios dentro do Campeonato Brasileiro antes do confronto diante da equipe do Atlético Mineiro. E eu acredito que o Palmeiras está muito focado nas 2 competições, mas o Palmeiras e o treinador do Palmeiras pensa em, de certa forma, poupar alguns jogadores que não estejam 100% nesses 2 próximos jogos? Olha, os jogadores do Palmeiras e o treinador do Palmeiras pensam dia a dia, pensam, como te disse, em trabalhar com qualidade, em prepararem-se, em recuperar os nossos jogadores, em evoluir os nossos jogadores mais jovens, em meter na máxima força e na máxima condição, quer técnica, tática, física, os nossos jogadores mais experientes, que têm jogado mais, e é isso que nós pensamos. Depois é um jogo de cada vez, como te disse. Entendo todas essas perguntas, entendo todas essas preocupações, as vossas preocupações, não as nossas, e a nossa responsabilidade é fazer aquilo que sabemos fazer, como foi hoje, um jogo difícil, contra um adversário difícil, muito bem treinada, um jogo aberto, podíamos ter sofrido mais golos, podíamos ter feito mais golos, e a prova disso é o futebol brasileiro. Vocês que são inteligentes e que são conhecedores profundos do futebol brasileiro, quando olham para a tabela classificativa, sabem que está tudo normal, excepto um que está fora da caixa, e é assim, o resto está tudo igual, não é? Querem criar crises e confusões, está tudo junto, como já estava o ano passado. Portanto, há de facto, um outsider, um fora da caixa, mas pronto, parabéns para eles, têm sido extremamente competentes e eficazes, e se chegar ao fim e ficar assim, não me custa nada dar os parabéns para eles e seguimos. Não, como te disse, não conheço nenhum campeão que só ganhe, e não conheço também nenhum campeão quando não ganhe que não seja criticado. Portanto, a mentalidade de campeão é aquela que nós temos aqui dentro, e isso que vamos continuar a fazer, que isso é da nossa responsabilidade, fazer aquilo que cada um de nós sabe fazer. Abel, boa noite. Você falando, né, sobre essa situação dos reforços internos, né, recuperar os jogadores, acabou de revelar que o Zé Rafael também foi um cara que teve proposta. Recentemente a gente ouviu, né, até uma entrevista da mãe do Gustavo Gomes falando sobre uma possibilidade dele ter saído, e você já falou também em entrevistas coletivas que gosta de conversar com os meninos da base quando eles estão chegando no profissional com relação à educação financeira, para ajudar também eles. Como hoje o Abel Ferreira também conversa com esses jogadores mais experientes, que recebem algumas ofertas, que tem um monte de zero nessa oferta, que pode mudar uma realidade.
Como é que, além da direção que breca essas saídas, o treinador também conversa para a cabeça ficar no Palmeiras? O que os jogadores tiveram, o treinador também esteve. Nós, quando assinamos um contrato, temos obrigações. Se chegarem aqui e tu quiseres sair, e se eu quiser sair, há uma coisa muito fácil, tenho que pagar a cláusula. Tenho que pagar a cláusula. Se o clube entender que a oferta é baixa, e é baixa para esses dois jogadores, tem muita qualidade. Agora, se chegar aqui um clube e pagar a cláusula do Luan, ou pagar a cláusula do Gomes, ou pagar a cláusula do Zé Rafael, ou pagar a cláusula do Rony, ou pagar a cláusula do Vanderlá, ou pagar a cláusula do Piquerez, ou pagar a cláusula do treinador, ou pagar a cláusula do Zé Rafael, todos os jogadores que eu estou a dizer, tivemos ofertas por esses jogadores. Portanto, vamos, como te disse, focarmos naquilo que nós controlamos. Eu entendo, são muitos zeros, de facto, são muitos zeros. Eu já ganhei alguns quando era jogador, os suficientes. Ganho mais um bocadinho agora, mas não é isso que eu me movo. Eu movo-me com convicção, movo-me por aquilo que eu acredito e, como te disse anteriormente, quanto eu acreditar neste projeto, porque sei, quando me contrataram, qual era o projeto que tinha. Acredito, se calhar, se naquela altura o Palmeiras estivesse a nadar de dinheiro, se calhar não era eu que vinha, não é? Porque houve outros treinadores que recusaram vir para aqui, não é? Um deles está num grande clube brasileiro, que já o disse publicamente, não é? Que disse não, que o Palmeiras não tem capacidade para lutar com, e outro disse que sim, depois disse que não, é? E não quis vir. E depois houve lá um que estava na Grécia, uma ilha absurda, uma água espetacular, não é? Numa piscina, peixe espetacular, e deu-lhe na cabeça de vir correr riscos. Quem falou de riscos foi você. Pronto. Esse foi o maior risco que eu corri na minha vida, que é ficar sem a minha mulher, esse é um risco que eu não posso perder. Boa noite, Abel. Hoje você falou que foi um jogo difícil, né? O Fortaleza teve boas chances, o Everton precisou trabalhar. E o ataque no primeiro tempo começou bom do seu time, você conseguiu marcar um gol logo de cara, com muita pressão lá na frente, roubando várias bolas ali no ataque. Mas isso foi caindo no primeiro tempo e você mudou o time. Você trouxe o menino, você trouxe o Mike, o time mudou um pouco, o Arthur passou para o lado. Quais eram as ideias nessas mudanças, e qual foi a chave para vocês encontrarem o gol e depois mais tranquilidade para poder fazer o terceiro? Primeiro, dar-te os parabéns pela pergunta muito bem feita. Isso é aquilo que eu domino, que é a tática. E obrigado por fazeres essa pergunta. É mentira, eu se te dissesse que nós estávamos na nossa confiança máxima, era mentira. Agora que sabíamos que tínhamos que entrar fortes no jogo, como nós sempre entramos, que era pressionar, que era a chegar a levar a bola rápida ao nosso adversário, à baliza do nosso adversário. Fizemo-lo, conseguimos fazer o golo, e a verdade é que foi a seguir ao golo que nós ficámos mais apáticos, inclusive distraídos. Houve ali uma outra vez que o nosso adversário, o árbitro apitou uma falta, estávamos a olhar não sei para onde, o adversário saiu rápido, criou um livre perigoso. Fizemos ali uma outra falta que não devíamos ter feito, e pusemos-nos a jeito. A verdade é que sofremos o golo, quase num finzinho, e eu senti necessidade de meter mais energia, de fazer qualquer coisa à equipa. Não queria que a equipa entrasse da mesma forma que saiu. Tiramos o Rocha para meter o Mike, para o Mike nos dar mais profundidade ainda ao jogo, porque são jogadores diferentes. O Mike o Rocha é um jogador que joga mais de trás para a frente, é um jogador que nos dá equilíbrio, é um jogador que dá passe. O Mike é um jogador de ruptura, é um jogador que rompe mais. E procurei cruzamento no lado direito. O menino é um jogador que nos dá esse tipo de cruzamento. Eu pensei em meter o menino sobre o lado direito para nos dar esse cruzamento. O Arthur, na primeira parte, não fez nenhum cruzamento, que é uma das funções que ele tem. E estávamos constantemente, o Rios estava a fazer de ponta direita. O Rios não é ponta direita, o Rios é médio, ele era um dos nossos médios, então o que eu pensei foi exatamente isso, meter um lateral que desse mais profundidade, meter o menino por fora, centralizar mais o Rios e não estar constantemente a obrigar o Rios a ir para a linha, para ser mais vertical. Entramos bem no jogo, na segunda parte, mas essas foram as nossas intenções. Depois voltei a mexer na equipa, a meter o Breno, que nos dá mais chegada à área do que propriamente o Arthur. O Breno é um ponta centroavante, tem essas características, entrou muito bem, parabéns para ele. Talvez seja dos jogadores que eu mais prejudico e que ele mais rendimento tem. Acredito que seja dos jogadores que nós temos aqui que menos joga e que mais produz. Ele entrou, teve umas 3, 4 oportunidades para fazer, mas isso é normal dele.
Eu particularmente gosto muito dele, é outro jogador que também todo mundo o queria, e eu disse ao Barros que eu quero este jogador, eu gosto deste jogador. Parabéns para ele que fez o golo. A seguir metemos, como te disse, o Luís. Tiramos o Rios, metemos o Luís na direita. O Luís é canhoto, mas pode vir de fora para dentro para dar passagem ao Mike. E quando ia fazer a última substituição para arriscar ainda mais, que era tirar o Veiga e meter o Lopes, felizmente o Veiga fez aquilo que nos habituou, e esses é que são os nossos grandes reforços, porque o futebol é como a nossa vida, isto não é sempre a subir, não é? Isto é como surfar, umas vezes andamos na crista da onda, outras vezes temos que nadar para apanhar a onda, e é isso que nós estamos a fazer agora. Alguns tivemos baixas de rendimento de muitos jogadores ao mesmo tempo, umas por parte física e outras como aquilo que o teu colega falou. Acredito que não seja fácil ter tantas ofertas, os empresários a ligar constantemente, toda a gente a procurar os jogadores do Palmeiras. Isso deve mexer com a cabeça deles. Mexeu comigo, mas foi só durante uma noite. E com eles seguramente também mais. Estamos todos alinhados agora, vamos voltar às bases, recuperar aquilo que é as nossas forças e continuar a fazer o que sempre fazemos. Já ganhámos este ano, portanto ganhámos, como te disse, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, ganhámos em todos. Ganhámos 2 este ano, ainda temos mais 2 para disputar e esses são os nossos objetivos. Ficámos fora de um objetivo que queríamos muito, porque o Palmeiras entra em todos para ganhar, mas parece que essa derrota ou essa eliminação foi o fim do mundo. É assim que os campeões têm que saber lidar quando perdem. Está toda a gente com as setas apontadas à espera que o campeão perca para criticar, e nós temos que saber que os campeões é assim, têm que aguentar, suportar, trabalhar para depois voltar mais forte e ganhar. É assim que fazem os campeões, é assim que faz o Palmeiras, é assim que faz o treinador do Palmeiras e é assim que vamos continuar a fazer. Obrigado,